Oi, gente, uma ótima tarde para todos, para todas. Bora conversar? Vamos falar hoje sobre ansiedade? E eu gostaria muito que quem tivesse alguma coisa para contar, alguma coisa para acrescentar, para compartilhar, colocasse nos comentários, porque eu acredito que isso ajuda muito outras pessoas. O relato de um coloca luz na escuridão, nas dúvidas de uma outra pessoa. Bora fazer isso? Então vamos lá. Gente, eu já tive algumas crises de ansiedade na minha vida. Assim que eu me lembro de detectar mesmo, crise punk, né, de ansiedade, eu já tive 3 e me considero saindo de uma crisezinha de ansiedade. A primeira vez que isso aconteceu, eu estava na roça, em São Francisco, e aí eu senti um desconforto, uma angústia, uma pressão no peito, sabe? Um desconforto mesmo, um mal-estar, que chegava a me dar, assim, falta de ar. Eu fui no pronto-socorro e lá, por ser uma cidade do interior e pequena, não tinha cardiologista, mas eles fizeram o eletro e um cardiologista olhou por vídeo e me orientou que procurasse um especialista o mais rápido possível. Por quê? Porque foi detectado no meu eletro que eu tenho um bloqueio de ramo. É uma situaçãozinha na parte elétrica do coração, mas que no meu caso, por tudo que já foi observado, eu nasci com isso e vivo com isso e é assintomático. Eu vim para São José, eu fiz mas um monte de exames e não apareceu nada. E o cardiologista falou: Adriana, você está tendo uma crise de ansiedade. Bom, eu busquei tratamento, como na época eu fiz um tratamento homeopático e um tratamento com florais. Não foi demorado. Em pouco tempo eu compreendi que tinha a ver com o meu emocional e como eu já faço uma caminhada de autoconhecimento, eu fui me olhando, me observando com a ajuda do remedinho homeopático e com os florais, que eu tenho uma prima amada que é terapeuta e que também trabalha com florais. Ela, pelo meu quadro, ela fez uma receita de floral e tudo isso me ajudou muito. Depois da pandemia, eu tive nova crise. É engraçado que quando vem a crise, eu nunca lembro de uma crise de ansiedade. Eu sempre penso, ai, coração, vou pro médico, faço todos os exames, que na verdade eu faço todo ano. Mas às vezes não tá nem na época, eu vou lá de novo, faço os exames, nada. Novamente, uma crise de ansiedade. Então, na pandemia, eu entrei com os florais, não fiz o trabalho homeopático, fiz o tratamento com os florais, com a minha busca interior do que estava acontecendo comigo, e comecei conversando bastante com as pessoas que eu amo, desabafando bastante e com muito carinho, né? Fui tratada com muito carinho pelas pessoas que eu convivia na época e superei essa fase, também não foi demorado. E agora, muito recentemente, eu tive uma nova crise de ansiedade, novamente, coração. Fui procurar ajuda, fui para o cardiologista e tudo, ansiedade. Entrei novamente com os florais e com essa busca interior. O que está acontecendo? Eu percebo em mim uma característica assim, que me dá muita ansiedade. Às vezes eu quero ajudar muito alguém e às vezes eu queria tanto que uma coisa entrasse na cabeça da pessoa, que para mim parece que seria simples se ela entendesse e pudesse agir, que aquilo seria resolvido, mas eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei que eu não posso falar, eu sei que eu tenho que esperar o tempo da pessoa e eu faço isso. Só que eu fico profundamente ansiosa, querendo resolver questões, eu fico lá no futuro. Eu não fico aqui no presente assim, não, tudo bem, cada um tem seu tempo, eu vou respirar e esperar, deixar que a pessoa resolva a vida dela, no que eu puder eu vou ajudar. Não.
Minha cabeça fica imaginando um monte de situações onde eu poderia ajudar a resolver, fazer diferente, eu não paro de pensar. E aí me dá crise de ansiedade. Eu percebo também muito que é assim, ó, a mente não para. Essa dificuldade de parar, de pensar e de querer resolver questões. O emocional, então, não para de sentir, porque aí é tristeza, é vontade de ajudar, é agonia, é uma série de sentimentos que nos envolvem. E chega um ponto que a mente está tão ocupada e está tão tensa, o emocional está tão sobrecarregado, que essa energia é jogada para o corpo. Como uma forma de dizer assim, para o que você está fazendo, olha para você, observa, porque você não está dando conta. Então, quando vem para o corpo, é um alerta. Ó, tá no limite, você já está ultrapassando o que você poderia ter de ansiedade. O corpo avisa e a gente precisa fazer alguma coisa, então a gente vai buscar ajuda. Tem muita ajuda. Tem ajudas do nosso lado, com os nossos afetos, quando a gente se dispõe a falar, a contar. Eu acredito que muitos de nós sempre tem uma pessoa, pelo menos, das nossas relações, que é amorosa e que tem escuta ativa e que a gente pode desabafar, colocar para fora e que aquilo vai aliviar, como um copo que estivesse transbordando e quando você vai contando o que você está sentindo, os seus receios, os seus medos, aquele copo vai jogando aquela água fora e vai ficando ali no meio de novo. É uma das grandes maneiras da gente ir aliviando. Existem outras formas, né, que a gente pode usar no dia a dia, como exercícios físicos, caminhadas, ouvir música, assistir um filme, cantar. Cada um vai encontrar aquilo que gosta e que sente alívio. Não adianta eu falar para vocês, ó, vão cantar que vai aliviar. Aí você vai cantar e não alivia. Então cada um tem que experimentar o que alivia. O problema é que às vezes a gente está tão cheio de tensão, tão ansioso, que encontra formas negativas de se aliviar. O que são formas negativas? São formas, maneiras que podem nos fazer mal. Então, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, e aí acontece uma coisinha de nada aqui em casa, e eu começo a gritar, xingar, reclamar, falar, talvez eu consiga colocar um pouco dessa ansiedade para fora, de baixar a bola. Só que vai me trazer um sentimento de culpa, vai me trazer depois um arrependimento e vai fazer mal para aquelas pessoas que participaram desse momento, né? Dessa briga ou dessa exacerbação. Existem também formas que fazem mal, que só nos fazem mal. Então, por exemplo, estou muito ansiosa, então eu vou comer. Eu vou comer sem parar, comer de tudo, mesmo as coisas que eu sei que me fazem mal, mas eu vou comer porque eu estou ansiosa, eu preciso comer. Muitas vezes comigo acontece assim a coisa do querer doce, querer chocolate, quando eu estou muito ansiosa. E aí eu preciso ter um controle muito grande de saber, olha, tem um limite, um pouquinho tudo bem, passou disso, vai me fazer mal, não posso. E nem sempre eu tenho esse controle, porque às vezes a gente está muito envolvido com essa emoção. Tem algumas coisas também, algumas falas, que não ajudam, que às vezes fazem com que a gente se sinta muito mal e se sinta pior. Digamos que alguém venha te falar assim, eu estou me sentindo assim, muito ansiosa, estou agoniada, meu peito está doendo. Aí a pessoa fala assim para mim, imagina, você é maior que tudo isso, você consegue superar, você dá conta de tudo, imagina, isso vai passar, isso não é nada. Não ajuda, gente. Isso não ajuda, ao contrário. Isso pra gente que é ansioso e escuta, dá uma sensação assim de vergonha, sabe? Eu fico com vergonha de estar ansiosa.
eu queria esconder, eu queria engolir isso e não contar para ninguém, porque eu fico com vergonha. Como se eu tivesse o controle. A pessoa me fala que eu posso resolver e aí eu resolvo. A gente não tem o controle sobre a ansiedade. Quando ela vem, ela vem. A crise vem. O que a gente pode é usar algumas técnicas, como respiração, meditação, e fazer um trabalho de autoconhecimento para a gente entender o que é que lá no fundo vai juntando e vai exacerbando nessa crise de ansiedade. Acontece comigo às vezes de querer ser forte e ajudar algumas pessoas em algumas situações. Aí eu sou forte e ajudo aqui e dou um conselho ali, mas vai me gerando dor. E eu não lido com isso. Às vezes eu preciso chorar, eu preciso desabafar com alguém, mas não faço isso. Vou só ajudando o outro, né? Vou só compartilhando e tentando resolver situações. Chega uma hora que eu não dou conta. Eu acho que acontece com todo mundo, sabe? Com as mães, acho que acontece muito, porque a gente quer muito que todo mundo fique bem, que os filhos sejam felizes, mas a vida não é assim, cada um tem sua própria vida e vai passar pelos seus movimentos, pelos seus momentos. E a gente precisa entender o nosso ser, a nossa maneira de lidar com as coisas e compreender que algumas formas estão nos fazendo mal, que algum jeitinho que a gente lida com alguma coisa prejudica, machuca. Eu vou descobrindo algumas coisas em mim, então às vezes eu até agradeço, não foram muitas, né, mas quando eu tenho uma crise de ansiedade, porque eu sou chamada a me olhar. Dessa vez eu vi que eu tô cansada, que eu tô trabalhando, estudando bastante, sem um tempo de descanso. Acho que já são 2 anos que eu estou direto num processo de trabalho, de estudo e estou precisando de um tempinho nada, um tempinho sem fazer nada. Eu olhei para mim e vi que tem isso. Mas tem também sempre a aceitação da vida. A aceitação que algumas coisas a gente não pode mudar. Que algumas coisas estão no tempo e que Deus é o Senhor de todas as coisas. Cada um tem um caminho, cada um cresce num tempo e que a gente precisa respeitar, aceitar e separar quem nós somos de quem o outro é. Não é inútil a gente sofrer por uma outra pessoa que não quer fazer nada, que não quer se movimentar, não quer resolver. Se alguém que a gente gosta muito, queria muito que ela tivesse uma atitude, que fizesse alguma coisa que melhorasse a vida dela, mas ela não quer, a gente tem que separar isso da gente. É uma outra pessoa. A gente tem que cuidar da gente. E dentro do possível, estender a mão para as pessoas. É isso que eu percebo na minha ansiedade. Mas a ansiedade, embora a gente possa olhar em explicações, você vai para o Google, tem um monte de... A ansiedade é isso, isso e isso, se manifesta assim, assim, assim. Nós somos indivíduos, nós somos diferentes uns dos outros. Nós pensamos, agimos, sentimos, elaboramos as emoções de forma diferente. Então a ansiedade pode vir de forma diferente de uma pessoa para outra. Talvez algumas pessoas precisem de uma medicação mais forte para sair da crise. Talvez outras pessoas precisem só de mais alegria. Eu percebo em mim que quando eu coloco mais alegria, que eu vou dançar, eu não tenho nada, eu fico ótima. Então, a cura, muito da minha cura, está na alegria. Na alegria, no dançar, no cantar, no dar risada com amigos, no brincar. Isso vai me curando. Cada um precisa muito se observar. Em que momento do seu dia, se você é ansioso, em que momento você percebe que ficou leve? Nossa,
tô leve. Ai, parece que passou. Que momento é esse? O que estava acontecendo? Observa quais são esses momentos onde você fica muito bem, muito tranquilo e muito leve. E começa a investir nesses momentos. Quando eu faço exercício, quando eu estou em oração, quando eu estou trabalhando no centro de forma mediúnica, quando eu estou trabalhando com reiki, eu fico muito bem, eu não sinto nada. Quando eu estou fazendo musculação, eu fico muito bem. Também percebi em mim que quando eu começo a desabafar, eu tenho uma pessoa que eu amo profundamente, que é minha grande amiga, e que também é minha filha, que se chama Miriam, que é minha companheira de caminhada e de autoconhecimento. Nós temos uma busca assim muito unida, e que quando eu conto para ela e desabafo e coloco para fora, na hora que eu tô falando, parece que piora. Mas depois que eu falei tudo, ai, que alívio que é. Passa, vai tudo embora. Então, eu vou me observando e percebendo isso. No movimento, na ginástica, na dança, no canto, na alegria, risada com amigos, nos abraços com amigos, no trabalho com reiki, no trabalho mediúnico. Em todos esses momentos, eu fico muito bem. Me sinto aliviada, me sinto nova, me sinto forte. Então, é nisso que eu tenho que investir, nesses momentos. E você? Você, se por acaso você tem crise de ansiedade, ou se você é uma pessoa que se identifica como ansiosa, o que te faz baixar a bola? O que te faz ficar tranquilinha, feliz, plena ou pleno? Olha para isso. Busca em você a sua resposta. E não fica ouvindo as pessoas que dizem, ah, isso não é nada. Ah, isso vai passar, isso é bobagem. Não, não é bobagem. É sério, é profundo, é doloroso. A gente precisa conversar, a gente precisa ser escutado, a gente precisa de abraços carinhosos, de dar abraços também. E a gente precisa descobrir quem nós somos, o que é que nos faz bem e nos alimentar disso. Não tenha vergonha de conversar. Se você não tem nenhum amigo ou amiga que você possa conversar, que você se sente muito bem desabafando, e se você não tem condições de procurar um terapeuta, porque tem um custo, né? Financeiramente tem um custo, se você não tem essa condição, porque é muito legal, eu acho que é o ideal, é o mais maravilhoso. Às vezes, as igrejas, você pode conversar com algum padre, alguém que te ouça de verdade, que não venha ditar normas para você. Não importa, às vezes, dentro da igreja messiânica, dentro da igreja evangélica, eu acredito que devam ter pessoas, até psicólogos que trabalham voluntariamente e que possam ter essa escuta. Dentro do centro espírita, a gente tem um trabalho e as pessoas vão conversar. Toda segunda e terça tem alguém na assistência espiritual que é o acolhimento fraterno, né? E que vão acolher, que vão ouvir, que você pode desabafar sem que ninguém te julgue, sem que ninguém vai dizer que é bobagem, que é feio, que é pequeno, que não é nada, que vão te ouvir e dar valor para a sua dor, porque só a gente sabe o que está doendo. Então, busquem esse auxílio. Não fiquem sofrendo, gente, porque tem jeito, viu? Tem jeito. E nós, quem tem crise de ansiedade, nós ansiosos, não estamos só, são muitas pessoas, são muitas pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa seja boa, seja ruim, seja forte ou seja fraca. É um ser humano, nós somos todos seres humanos. Nós temos emoções, nós temos uma mente fervilhando e às vezes a gente precisa parar e falar para o outro, me ajuda, estou precisando ser ouvida, posso falar com você? Bora fazer isso, gente? Bora buscar isso? A gente vive numa época que exige muito da gente, que parece que tudo tem que ser muito rápido.
Quando eu era menina, bem criança, onde eu morava no CTA, não tinha nem telefone na minha casa. Tinha uma rede telefônica, né, uma central telefônica para todo o CTA. E eu lembro que se a gente queria conversar com alguém, minha mãe, a família da minha mãe e do meu pai eram de Sorocaba. Tinha que ir lá na telefônica de manhã cedo e encomendar e programar a ligação para de noite. Aí quando era de noite, na hora marcada, meus pais iam para conversar com os pais, né, com a família, e a gente criança ficava ali brincando em volta. Olha o tempo de você pensar em falar, até você conseguir falar. Você pensava de dia, só falava de noite. Não tinha essa agitação na vida. Quando eu fui para a faculdade, não tinha celular. Então, quando eu queria falar com meu pai, eu já não tinha minha mãe, mas eu queria falar com meu pai, ou para dar notícias de que estava tudo bem, ou para choraminguar, né, para falar, pai, tô com saudade, tá difícil, essas coisas. Eu tinha que ir para um orelhão para tentar uma ligação. Tentar, porque eu não tinha como avisar que eu ia ligar. Então eu tinha que ir para o orelhão e tentar essa ligação. As coisas não eram rápidas. Agora não. Agora você manda uma mensagem no WhatsApp e fica ali olhando. Se a pessoa já respondeu, se demora 5 minutos e a pessoa não respondeu, aí já fica, por que não respondeu? Pô, é que falta de respeito, ou tá me desprezando, ou não tá nem se importando comigo. Sabe? Um monte de pensamentos, de ideias. A gente está muito acelerado, muito. E a gente precisa pôr o pé no freio e ir devagar. Facebook, Instagram, muita postagem, a gente posta. Quem olhou, quem não olhou, quem respondeu, quem não respondeu. A gente precisa respirar e viver a vida de verdade. A vida que está acontecendo aqui, nesse momento. E entender que se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar. Ninguém. Porque não tem ninguém, nenhum médico, que possa dizer o que é que você está sentindo no seu emocional, o que está passando na sua mente. Você tem que chegar para o médico e falar, estou me sentindo assim, meu pensamento é assim, minha emoção é assim. Então é você que pode se olhar, se entender. E quando a gente conversa com alguém, conforme a gente vai falando, parece que as nossas ideias vão clareando. A gente vai se entendendo melhor. Queridos e queridas, estamos juntos nessa barca. Não tem diferença. Às vezes, alguém passa por uma situação hoje, o outro passa amanhã, mas estamos todos vivendo experiências muito parecidas. Então, bora se ajudar. Uma hora você desabafa, outra hora você é o ouvido, a escuta ativa e amorosa para ajudar. E lembra sempre, quando você for aquele que escuta, escute. Não dê ideias, não dê opiniões e não julgue. Apenas escute. Deixe que o outro desabafe, porque ele mesmo vai encontrar o caminho conforme ele for colocando para fora aquele monte de emoção, ele vai se reequilibrando e vai conseguindo enxergar com mais clareza aquilo que ele tem que fazer, aquilo que é melhor para ele ou para ela, né? Bom, gente, esse é o nosso papinho de hoje. Se vocês tiverem alguma coisa para contar, alguma ideia, alguma informação ou vivência que possa ajudar uma outra pessoa, coloca aqui. Vamos, ó, dar as mãos. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.